Chegou aquele momento da tua vida em que você se deu conta de que você não tem amigos. Amigos são a família que você escolhe. Parece que todo mundo ao seu redor está cercado de amigos que estão ali ao seu lado em momentos difíceis, em momentos alegres. E você tá aí com medo de morrer no sábado e só acharem o seu corpo na terça porque já são 2 dias seguidos que você falta ao trabalho. Eu te entendo. Por outro lado, agora parece que tá na moda dizer que não ter amigos é uma coisa boa. Semana passada eu vi um post no Instagram que disse I have no friends e chamou a minha atenção porque esse tipo de post e algumas variações dessa frase têm sido bem comuns ultimamente. Isso me fez pensar na minha própria situação e pesquisando aqui no YouTube eu me deparei com tantos vídeos de pessoas que parece que estão no mesmo barco e o pior é que parece que as pessoas começaram a achar que é algo bom você não ter amigos e parece que virou uma trend essa de preferir ficar sozinho, de detestar o convívio com outras pessoas e de não confiar em ninguém. Porém, embora haja muita conversa em torno da ideia de que levar uma vida de solitude pode ter suas vantagens, o que eu vou falar a respeito melhor em outro vídeo, há muita ciência provando para nós que nós, seres humanos, precisamos ter amigos para termos uma vida mais saudável e mais plena. E assumindo que você tá aqui porque você leu o título desse vídeo e imagino também que você queira mudar a sua situação atual, é sobre isso que você vai aprender aqui nesse vídeo. Eu sou a Cris Brasil e toda segunda e quinta eu vou me sentar aqui e compartilhar com você algo que chamou a minha atenção durante a semana. O que você tem a fazer é colocar seus fones de ouvido e fazer suas coisas enquanto eu compartilho com você as coisas que eu aprendi, que talvez você nem imaginaria, mas que podem ajudar você a enxergar melhor a sua realidade, a melhorar a sua mentalidade para avançar na vida e de quebra se tornar uma pessoa muito mais interessante. E se isso é algo que te interessa, dá um like pro YouTube saber que pode te mandar mais desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, seja muito bem-vindo a propósito e vamos deixar de enrolar e vamos pro vídeo. A vida moderna é muito difícil pra gente fazer novas amizades. Ao contrário dos nossos antepassados que conheciam todo mundo ali da tribo deles e até os nossos pais mesmos, né, que eles conheciam todo mundo que morava ali na mesma rua, às vezes até no mesmo bairro. Muitas pessoas hoje vivem em cidades em que o padrão é o anonimato ou elas vivem trancadas dentro dos seus mundinhos. Além disso, a gente está muito mais preocupado e ocupado com o nosso futuro, com a nossa carreira, com as nossas metas de vida e a gente acaba achando que fazer a manutenção de amizades é uma coisa que não é para ser a prioridade. A gente tem que focar em coisas que sejam produtivas e que vão nos levar lá para as nossas metas. Então, primeiro, a gente passa a ter menos amigos próximos e segundo, a gente passa muito menos tempo com aqueles amigos que a gente já tem, ou seja, aqueles amigos que a gente conheceu na época da escola. E com essa situação aí, não é de se surpreender que as taxas de solidão elas estão cada vez mais altas. O que eu tenho observado agora é um movimento que é o caminho oposto pro caminho da busca por amigos. Muito mais pessoas hoje, cada vez mais pessoas, e essas pessoas estão cada vez mais jovens, afirmando que elas não precisam de amigos, que elas detestam pessoas e que elas não podem confiar em ninguém. Mas será que isso é verdade? Será que nós, seres humanos, realmente podemos viver sozinhos e ter uma vida saudável e plena? E se você tá aqui porque você quer aprender como conquistar novos amigos ou conquistar pessoas que têm o potencial de se tornarem suas amigas, antes de eu jogar um monte de dicas aí pra você, aquele passo a passo, tutorial, enfim, antes de eu jogar esse monte de informação em você, vamos primeiro ser honestos aqui. Todo mundo dá os mesmos conselhos e você provavelmente já viu outros vídeos antes de cair nesse aqui, até porque meu canal não é um canal grande. Então eu assumo que você já tenha visto canais maiores dando esses conselhos sobre como você pode conseguir novos amigos. O que eu te convido a fazer antes de dar esses conselhos é tentar entender como que você chegou ao ponto em que você está hoje. Porque pode ser que aí esteja a resposta de como você pode reverter a sua situação. Primeiro você precisa entender o que levou você, o que levou você a essa situação, ou trouxe você a essa situação. Eu sei o que me trouxe a essa situação. O que trouxe você? Por isso que nesse vídeo aqui, primeiro a gente vai falar sobre situações e
comportamentos e escolhas que podem ter trazido você a essa situação. Podem ser situações da vida que estão completamente fora do seu controle, podem ser derivados da sua mentalidade, do seu comportamento, escolhas que você tenha feito consciente ou inconscientemente. E depois, conforme a gente for vendo essas situações e essas mentalidades e crenças e o que for, aí eu vou te dar o conselho. A minha intenção aqui é que depois desse vídeo você tenha uma compreensão mais clara de por que você não tem amigos, e aí você vai poder fazer um plano mais prático para reverter a sua situação. Circunstâncias e escolhas. As circunstâncias da vida e as escolhas que a gente faz também podem dificultar a gente fazer amizades e de manter as amizades que a gente já tem. Aqui eu vou trazer alguns dos cenários mais comuns que podem dificultar de você fazer amizades. E eu convido você, se você tiver mais cenários, por favor, coloca aqui nos comentários, porque pode ser que isso possa ajudar outras pessoas também. A primeira que eu trago aqui é socializar apenas com o seu parceiro. Quando eu estava escrevendo o artigo para esse vídeo, eu tinha colocado esse tópico como um dos últimos. Mas um post que eu vi no Instagram me fez entender o quão importante é a gente destacar esse aqui. Gente, um parceiro, ele pode satisfazer as nossas necessidades sociais, pelo menos quando a gente não tá motivado o suficiente para sair e socializar com estranhos. Ou mesmo quando a gente não tá afim de fazer a manutenção das nossas amizades. Até porque, muitas vezes, o problema não tá em fazer novos amigos, o problema tá em fazer a manutenção das amizades que a gente já fez. Muitas pessoas se sentem sozinhas e dizem que elas não têm amigos porque elas não sabem fazer a manutenção das amizades, as amizades vão embora e elas estão sempre sozinhas. Não é que elas não conheçam pessoas novas, é que elas não conseguem fazer a manutenção daquelas pessoas que elas conhecem. Então, voltando aqui, quando você coloca todos os ovos de amizade na mesma cesta, que seria no caso o seu relacionamento, é péssimo. Se a sua amizade consiste apenas em pessoas que você tem em comum, que você conheceu através daquele seu parceiro e você tem em comum com seu parceiro, o que você acha que vai acontecer quando o relacionamento acabar? E uma nota aqui, quando eu tô falando parceiro, eu tô falando parceiro e parceira, namorado, namorada, marido, esposa, noivo, noiva. Eu tô falando no masculino porque fica mais fácil, fica mais prático, mas você entende, né? E aí tem aquela questão também, se o relacionamento acaba, acabaram todos os seus amigos. Você vai ter que começar do zero a conhecer pessoas. E infelizmente, gente, isso é muito comum. Eu tinha um amigo que ele sempre fazia isso, né? A gente já sabia, quando ele procurava a gente é porque ele tinha terminado o relacionamento ou porque estava terminando e ele estava naquela crise, desesperado, tentando ver como é que ele podia fazer para poder reconquistar a pessoa. E aí era quando ele procurava os amigos. E isso eu tô falando assim, depois de 5 anos, porque os relacionamentos dele duravam tipo 5 anos. Gente, se ele estivesse namorando, a gente podia mandar 300 mensagens para ele, que ele não respondia. E eu não tô falando eu, mulher. Você pode estar pensando aí, não, ele não respondia porque você é mulher, então ele não queria provocar os ciúmes da namorada. Não, era todo mundo. Ou seja, não dava pra contar com ele pra nada. Com o tempo, as pessoas se cansam, porque no fundo elas começam a se sentir usadas. Pra evitar que isso aconteça com você, desde o início do relacionamento, jamais abra mão da sua condição de indivíduo em prol de relacionamento algum. Isso não vale a pena. Não ter tempo o suficiente. Se você se vê muito ocupado com seu trabalho, com seus estudos, simplesmente você não vai ter tempo suficiente para socializar, né? Sabendo disso, aqui eu trago alguns conselhos. E como eu falei antes, se você tiver mais conselhos, compartilhe aqui com a gente. Mas vamos aos conselhos. Veja se você consegue ter um parceiro para trabalhar ou estudar junto com você. E esse parceiro pode se tornar um amigo. Lembre-se de que algumas pausas por semana para você socializar, elas podem trazer muita qualidade de vida para você. E tem um detalhe, quando você faz essas quebras, você trabalha e você descansa e socializa, isso te dá aquelas pausas que você precisa até para você ser mais produtivo. Às vezes o nosso cérebro ele pode inventar uma desculpa de que a gente não tem tempo para socializar, porque a socialização não é uma daquelas coisas que você precisa fazer para avançar na sua carreira. O que acontece é que um dos motivos para a gente evitar socializar com pessoas que a gente não conhece direito é que é uma situação de
desconforto. E a gente tende a fugir do desconforto. Um outro motivo é aquela crença de que se não for frutífero para nossa meta, então não vale a pena. A gente deveria estar usando aquele tempo para correr atrás da nossa meta. Se você se identificou com isso, tome a decisão consciente de pelo menos uma vez por semana você priorizar socializar. Mesmo que naquele momento você não sinta vontade, vai sem vontade mesmo. Não ter dinheiro. Não ter dinheiro pode realmente dificultar a socialização. Além disso, tem muitas pessoas que não conseguem sair dos seus problemas e ver as outras coisas. Então, tem muitas pessoas que quando elas estão passando por um problema, geralmente um problema de dinheiro, elas acabam transparecendo, elas não conseguem aproveitar o que está ao redor delas porque elas ficam sempre pensando naquilo e elas acabam amarguradas. E é muito difícil uma pessoa que tá amargurada, que tá mal-humorada, conseguir atrair pessoas para quererem interagir com ela. Então aqui estão alguns conselhos. Eu acho que esse você já imagina que eu vou falar, você se concentrar em eventos gratuitos. Busca no Google eventos gratuitos interessantes para você ali ao redor de onde você tá. Uma outra coisa que você pode fazer é usar esses aplicativos para conhecer pessoas. Então você começa ali no meio online, mas para trazer isso para a realidade. E dentre essas opções você tem grupos no Facebook, os aplicativos, tem o Meetup, é o que vem à minha cabeça, assim, que eu acho que é o mais conhecido, mas tem outros também que você pode simplesmente pesquisar. Você pode ir lá no Google, aplicativos para conhecer amigos, e vai estar lá. Em vez de você querer sair com as pessoas para ir num restaurante, talvez você fazer um piquenique no parque, ou talvez pessoas que você já conheça, você convidar para almoçar na sua casa. É bem aquela questão de fazer a manutenção, né? Ou você pode convidar essas pessoas para assistir um filme no Netflix na sua casa, ou você vai na casa delas. São maneiras de você fazer essa manutenção, como eu falei lá no início do vídeo, que tem muitas pessoas que o problema não é conhecer as pessoas, mas sim fazer a manutenção. Então, essa é uma maneira de você fazer essa manutenção sem você gastar dinheiro ou gastar muito dinheiro. Praticar esporte e jogar videogame, esses videogames online, também é uma maneira de você conhecer pessoas. Mudar de emprego ou perder o emprego. Tem muitas pessoas que elas não têm amigo nenhum fora do trabalho, é tudo no trabalho. Isso porque eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia passa mais horas no trabalho do que em casa ou do que no seu meio pessoal. Com isso, é muito comum você perder aqueles amigos quando você muda de emprego ou quando você perde o emprego. A dica que eu dou aqui, gente, é muito óbvio, mas muitas pessoas não se dão conta disso. Você pode simplesmente pedir o contato dessas pessoas e manter contato com elas fora do trabalho. Tome iniciativa de convidar essas pessoas para fazer alguma coisa fora do trabalho. De novo, para quem tá na fileira de trás e não ouviu, tome a iniciativa. Ter perdido recentemente o seu ciclo social. Eu acho que esse aqui, ele engloba várias das outras ali que eu já falei, né? E uma delas é o caso de quando você tava num relacionamento e todos os seus amigos vinham daquele relacionamento. Se encaixa aqui. Mas isso também pode ser mudança de vida em geral. Você mudar da onde você tava, você ir pra outra cidade, ir pra outro país, né? Que foi o meu caso aqui. Esses eventos da vida, eles podem fazer com que você perca o seu ciclo social completamente. Então, como que você pode fazer aqui nessa situação? Gente, a melhor maneira pra você começar o seu ciclo social do zero é você ativamente tomar a iniciativa de conhecer novas pessoas. Eu sei que isso é uma coisa que muita gente não gosta, mas existem várias maneiras de você fazer isso. Não é só você saindo na rua e falando com estranho. Coisas que você pode fazer são você ir frequentar algum local público que muitas pessoas frequentam, por exemplo, um clube, uma academia, ou aqueles grupos que têm interesses em comum. Você pode buscar grupos no Facebook ou até no Meetup mesmo, de pessoas que seguem aquele mesmo interesse, mas de coisas que tenham um potencial para sair dali. Começa aquele grupo ali online e essas pessoas, elas vão marcando encontros e aí você vai nesses encontros. Ali é uma maneira de você trocar telefone. Aí vem aquela questão de você aprender a fazer a manutenção dessas pessoas que você está conhecendo. Eu sei que no início isso pode ser bem chato mesmo, porque às vezes, cara, você trabalhou o dia inteiro, você tá cansado, você chega em casa, tudo que você quer é colocar sua roupa de mendigo e ficar de boa vendo Netflix sozinho, comendo sua pipoca ou sei lá o que você vai comer. Mas você precisa fazer esse movimento nessa direção de sair um pouco da sua zona de conforto e ir conhecer essas novas pessoas e colocar essas pessoas na sua vida e fazer
fazer a manutenção dessas pessoas que você vai conhecendo. Então, no início, você vai precisar ignorar um pouco a maneira como você está se sentindo naquele momento, e você vai precisar colocar uma roupa decente e ir. E uma outra coisa que você vai precisar fazer é você tomar a iniciativa de manter contato com as pessoas que você conhece já de algum tempo. O que acontece muito, repetindo aqui, muitas vezes não é que você não consiga conhecer pessoas novas, é que você não faz a manutenção das pessoas que você já conhece. Aí o que você acha é que você tem que ficar conhecendo mais pessoas, quando na verdade você já tem essas pessoas na sua vida, você só tem que fazer a manutenção delas. Uma outra dica que eu dou aqui, que foi uma coisa que eu fiz quando eu tava no Brasil, é fazer trabalho voluntário. Gente, o trabalho voluntário é maravilhoso para você fazer amizades incríveis, porque vocês estão juntos ali por uma causa maior. As pessoas que você conhece fazendo trabalho voluntário, cara, é outro nível. Não dá mais aquela desculpa, né, que você costuma dar. Não, eu tenho que alimentar a minha planta. E saiba que leva tempo construir amizades que realmente funcionam e que realmente importam. Essas fotos que a gente vê em Instagram, desses amigos que parecem os melhores amigos do mundo, na maioria das vezes aquilo ali não é verdade. Leva tempo para você confiar nas pessoas e leva tempo para você construir amizades que realmente valham a pena. Continue tomando a iniciativa mesmo que você não veja resultados imediatos. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. O que você incluiria aqui? Conta nos comentários. Que mais dicas você daria para quem está buscando ter mais amizades? Você acha que a gente realmente precisa de amigos ou a gente pode viver sozinho? Isso é um tema para um próximo vídeo, né? O que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos? E por hoje é isso. Bye!